Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet. Tá caindo um toró aqui fora, então provavelmente vocês vão ouvir aí barulhos de raios, trovões e etc aqui, tá? Chuvas de verão na capital paulistana. O que você já tá gemendo aí, gatinho? Ai, cacete, o que você quer, gatucho? Parece que vai quebrar no meio, ai meu Deus. No meio, olha só, ele é todo molinho. Tchau. Tchau nada, ele vai ficar enchendo o saco. Bom, aconteceu uma tragédia horrível agora, esses dias, lá na Indonésia, tá? Na ilha de Java. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, deu umas 200 e poucas pessoas aí que morreram, 220, 230. Provavelmente, com o passar do tempo, né, vocês olhem a data em que eu vou lançar esse vídeo, e eu estou gravando ele no dia 23 de dezembro de 2018, às 4h30 da tarde. Então vocês já sabem aí que provavelmente vai atualizar o número de mortos aí, já tem mais de 800 feridos, ou seja, mais de 1000 pessoas impactadas aí, em que destruíram-se casas e estabelecimentos, edifícios, vários ficaram danificados, e tem até uma filmagem que eu não vou colocar aqui, porque é uma coisa bastante triste de ver, que era uma festa que estava rolando, me parecia uma festa de casamento, tinha uma bandinha tocando um sonzinho até legal, e de repente cai tudo, assim, cai a parede de trás, o palco é desmontado, e as pessoas começam a cair para trás, e todo mundo que estava lá morreu, essencialmente, tá? Inclusive a banda, então não é nem um pouco divertido, por mais que momentaneamente, para quem não sabe da situação, olhando aquela cena, possa parecer uma montagem ou uma videocassetada ou algo do tipo, mas não é. Porém, catástrofes naturais na Indonésia não são raras, certo? Dessa vez foi um tsunami, muita gente se lembra daquele tsunami de 2004, que matou mais de 200.000 pessoas, não apenas na Indonésia, mas na Índia, em Bangladesh, enfim, Sri Lanka, eu não lembro agora quais foram os países atingidos por aquela tragédia de 2004. E não precisa nem ir muito longe, né? Você teve um terremoto muito forte no dia 28 de setembro de 2018, desse ano, lá na Indonésia, que também matou um monte de gente, matou aí quase 1.600 pessoas, também deixou umas 800 feridas e mais não sei quantas mil desabrigados, quase 50.000 pessoas desabrigadas. Então isso é bastante comum de acontecer lá na Indonésia. Essa tragédia particularmente tá chocando muitas pessoas, está mexendo muito com o emocional delas, porque foi filmado, né? A cena em que o tsunami chega e arrasta as pessoas da festa lá, aquela cena foi filmada, e isso torna tudo muito mais doloroso e faz com que você se sinta muito mais empático, né? Aumente muito mais a empatia pelas pessoas que estavam lá no momento. Quando você vai ver as outras tragédias que já acometeram ali aquela região da Indochina, né? Que a gente pode chamar do Sudeste Asiático, a gente percebe que esse daí, até o momento pelo menos, foi até meio leve. Qual foi a grande diferença deste último tsunami para o terremoto que teve agora em setembro ou para os outros maremotos, né, que teve nas outras situações? O Serviço Geológico da Indonésia está o tempo todo monitorando esse tipo de coisa, que nem no Japão. Esse monitoramento constante que eles precisam fazer indica principalmente com relação a terremotos, e o que acontece? Quando você tem um terremoto, né, a terra vibra, tal, por aquela acomodação das placas tectônicas, que eu já vou explicar na sequência, e esses terremotos são previsíveis, a gente consegue prever quando eles vão acontecer, pelo menos com alguns minutos de antecedência, que já é o suficiente para você tocar o alarme e evacuar algumas áreas. Só que, obviamente, que nem sempre isso é possível, nem sempre isso acontece. Às vezes esses alarmes não são feitos com a antecedência necessária, mas é feito o possível, tá? Muitas vezes até em bases internacionais, né? Então, às vezes, sei lá, se em Singapura ou na Tailândia o Serviço Geológico de lá detectou um tremor de terra, pode ser que dê para avisar o pessoal da Indonésia ou da Malásia para evitar que aconteça uma tragédia. E quando acontece tsunamis, geralmente são terremotos, né, no caso na região submarina. Quando acontecem esses tremores no assoalho oceânico, isso é acompanhado por uma movimentação do oceano em cima, né, da água, e geram essas ondas gigantescas, né, esses tsunamis. Só que desta vez não houve tremor de terra. Não foi um terremoto que gerou este tsunami. Muito provavelmente, ainda estão sendo estudadas as causas, mas é meio que quase certeza, até por causa da onda de impacto, né, da onde ela veio, que foi um deslizamento causado pela erupção de um vulcão. Ou seja, o vulcão entrou em erupção, isso gerou um deslizamento submarino, e esse deslizamento acabou levantando as ondas, e segundo o Serviço Geológico lá da Indonésia, foi por isso que eles não conseguiram dar o alarme e avisar as pessoas, porque geralmente quando acontece uma erupção vulcânica, não é previsto que vá acontecer um tsunami. Você geralmente tem tsunamis vinculados a maremotos e não vinculados a erupções vulcânicas, e isso não surpreendeu os sismólogos ali da região, porque este vulcão em questão já está
ativo, né, desde 2008. Então, pelo menos 10 anos que esse vulcão demonstra atividades regulares ali e nunca tinha gerado tsunami nenhum, por isso não foi feito o aviso adequado e tal. Não tô aqui para julgar se os caras realmente agiram certo ou agiram errado, se eles deveriam ter comunicado à Defensoria Civil ali da Indonésia, mesmo com esse caso dessas erupções esporádicas que esse vulcão tem, ou se realmente eles agiram da maneira mais natural possível. Isso daqui não é razão para pânico, porque afinal de contas ele faz isso toda semana e não tem problema nenhum, nunca aconteceu nada. Enfim, foi atípico de qualquer forma. Por que eu tô gravando esse vídeo agora só falando sobre esses assuntos que você poderia ler em qualquer portal de notícias? Porque eu acho bastante produtivo que a gente aproveite essas situações que acontecem e caem na mídia para explicar um pouquinho sobre a geologia, explicar um pouco sobre vulcões e sobre as consequências que eles podem gerar na nossa vida. E um pouquinho sobre mudança climática. Então, vamos falar um pouco sobre este vulcão em específico que gerou essa tragédia aí nessa semana aí, na última semana e penúltima semana de 2018, que é chamado Anak Krakatau, que em português a gente acaba chamando de Krakatoa. E eu não sei por que tem essa mudança de Krakatau em indonésio para Krakatoa, mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre ele. Primeira coisa que a gente tem que comentar sobre este vulcão. Krakatoa não é aquele pássaro da família do papagaio, tá? Aquilo é uma cacatua. Não confunda cacatua com Krakatoa. Krakatoa é o nome da ilha, na verdade original, aonde existiam vários picos vulcânicos, que ficou muito famosa mundialmente em 1883, quando ele gerou uma das maiores erupções já registradas na história. Ficou mundialmente famosa porque simplesmente ela impactou o mundo inteiro. Tá? Todo mundo do planeta sofreu, pelo menos minimamente, pelo Krakatoa, pela explosão do Krakatoa no final do século XIX ali. Então é muito interessante, porque aquele pequeno arquipélago que tem ali, naquela região a oeste de Java, ele era composto por 3 ilhas. Uma ilha central maior, que era a ilha de Krakatoa, e as 2 ilhas laterais menores. Uma a oeste, que é a Verlaten, e uma a leste, que é a Lang. Isso daí é porque aquela região foi domínio holandês por muito tempo, né? Então eu acho que Verlaten seja um nome holandês, né? E Lang deve ser um nome em indonésio. E, inclusive, em 1883, ainda era da alçada da Holanda o que acontecia ali na Indonésia, tá? Ainda não tinha tido a independência da Indonésia. Até onde eu consegui encontrar, nenhuma dessas 3 ilhas foi habitada por longos períodos de tempo, tá? Então, aparentemente, os primeiros relatos dos europeus ao chegarem lá disseram que havia alguns nativos na ilha de Krakatoa, porque era a maior ilha, né? Então, dizia que tinha fontes de água doce e tinha fontes termais, né? Porque, afinal de contas, tinha 3 picos vulcânicos ali, e isso dava para abrigar algumas pessoas ali morando lá. Mas o fato é que provavelmente essa ilha nunca foi habitada por muito tempo, e você tinha ali ao norte a ilha de Sebesi. Essa ilha aparentemente não tem uma atividade vulcânica intensa, e ela sim tem uma população estável ali de pessoas que moram lá. Provavelmente essa população de nativos que vivia em Krakatoa ficava passando de uma para o outro. Esses 3 picos, que pegavam toda a extensão da ilha de Krakatoa, era o Perboewatan, mais para o norte, o Danan, no meio, que era um dos picos, o segundo pico mais alto, e o Hakata, que era o pico de baixo ali do sul, que era efetivamente o maior, tinha 820 metros de altitude, aí quase 1000 metros de altitude, bastante grande, né? Um montanhão. Tá? E o que acontece? Em 1883, quando houve a erupção desse vulcão, todo o norte da ilha colapsou. A borda sul do Hakata foi a única coisa que sobrou. Então, a metade sul da ilha ficou inteira, né? Então, a ilha de Krakatoa não desapareceu, ela ficou inteira, pelo menos na parte sul. Toda a parte norte da cratera do Hakata simplesmente foi afundada, colapsada no oceano, que é uma coisa bastante comum quando a gente está falando de erupções vulcânicas intensas, e surgiram ilhas temporárias. Isso é muito interessante, porque impactou no formato tanto da ilha Verlaten quanto da ilha Lang, e também surgiram ilhas temporárias ali mais para o norte, até para as laterais ali da ilha de Krakatoa original, né? E essas ilhas temporárias são formadas principalmente por cinza vulcânica, ou seja, se não é dado tempo suficiente, o mar acaba levando. Então elas duram ali 1, 2 anos, mas o mar vai levando,
porque não dá tempo da cinza consolidar e formar uma ilha de fato. Essas ilhas temporárias, elas são bastante comuns em regiões com vulcanismo ativo, porém nem sempre uma ilha que tem tudo para ser temporária acaba virando temporária mesmo. Às vezes ela acaba durando mais tempo e se consolidando e virando uma ilha permanente, né? Uma ilha de fato. Tem vários registros de ilhas novas surgindo, inclusive tem uns vídeos na internet muito legais. Teve uma ilha que surgiu em 2010 no sul da Islândia, e essa ilha foi devido àquela erupção do vulcão impronunciável que tem lá, que inclusive impactou o clima na época, né, em 2010, porque ele cobriu a Europa inteira de cinzas, né, então deixou a Europa um pouquinho mais fria. Você teve lá aquela questão do cancelamento de voo, ficou praticamente o ano inteiro sem poder ter voo, né, para a Islândia, ou voltando da Islândia, ou mesmo ali entre as Ilhas Britânicas, teve vários que foram interrompidos, né, foram cancelados. Teve outra ilha que surgiu, na verdade ela não surgiu a ilha inteira, ela foi uma extensão de uma ilha vizinha em Tonga, no arquipélago de Tonga, que é um dos países da Oceania, né. Então, basicamente, o que é? Uma ilha existia e tinha um vulcão submarino na lateral da ilha, certo? Do lado da ilha. Ou seja, ele era um vulcão, era um pico ativo, só que ele não era alto o suficiente para passar do nível do mar. O nível do mar está aqui, o vulcão estava aqui. O que acontece? Ele entrou em erupção, saiu tanta lava, mas tanta lava, que simplesmente ele acabou ficando mais alto do que o nível do mar, né? E aí começou a sair, grudou com a ilha do lado, então, na verdade, a ilha ganhou um puxadinho, né? Virou um puxadinho gigantesco que tinha tudo para dissolver depois de alguns anos, mas simplesmente ficou lá e está lá até hoje. Então tem vários exemplos a serem citados dessas ilhas. O Japão também tem ilhas que surgiram depois de erupções vulcânicas. E isto é muito interessante em vários aspectos por causa do estudo que a gente pode fazer sobre a biodiversidade nessas ilhas. Não vou falar de biodiversidade agora, eu vou explicar primeiro a parte tectônica, ou seja, por que é que aqueles lugares são mais propensos a erupções vulcânicas e a ter esses terremotos e etc. Isso é explicado em vários jornais, várias revistas, mas vale a pena a gente colocar um pouquinho mais de conhecimento técnico aí, beleza? Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre tectônica de placas, mas meio que a gente aprende no ensino médio, né, que a superfície terrestre, né, a crosta, ela é formada de várias placas. Estas placas que ficam o tempo todo se chocando, né? E graças a esse bailar das placas tectônicas é que a gente acaba tendo a conformação dos continentes atuais, né? Então antes os continentes eram todos separados, depois eles juntaram num bloco só chamado Pangeia, como eu já expliquei naquele meu vídeo sobre a origem dos dinossauros, e depois ele separou de novo, formando, né, a quebra da Pangeia, que deixou os continentes mais ou menos na posição onde eles estão agora. Enfim, e eles continuam se mexendo, né? Então, tecnicamente, o Pacífico está ficando menor, daqui a alguns milhões de anos, sei lá, 50 milhões de anos, né? A América do Norte e a América do Sul vão rumar em direção à Ásia, né? Porque a gente está se afastando da África e a Europa está se afastando da América do Norte. E isto é porque a pressão do peso, né, de, sei lá, bilhões, trilhões de toneladas de rocha em cima do manto, né, que é a parte que está embaixo da crosta, né, esse manto terrestre, ele, apesar de ser feito de rocha líquida, de rocha derretida, né, por causa da temperatura, ele meio que se comporta como sólido, assim. Porém, ele permite o deslizamento. Então, no começo, o pessoal achava que as placas tectônicas estavam boiando no manto, né, como se fosse, sabe, pedaços de espuma em cima da água. Hoje a gente sabe que não, a gente sabe que elas estão deslizando, e esse processo é um processo que não é tão fácil assim quanto boiar, e isso gera a subdução da placa, né, de um lado, ou seja, ela entra embaixo da outra placa, porque a Terra não está aumentando de tamanho, né, então se a placa está se afastando de um lado, ela tem que ficar mais curta do outro. Isso acontece com uma placa entrando embaixo da outra, que é onde se formam as montanhas, as cadeias de montanhas. Então a placa da América do Sul, por exemplo, ela está se chocando com a placa do Pacífico, como eu falei, a gente está se afastando da África. Então, de um lado da América do Sul, do lado oeste da América do Sul, Chile, Peru, Equador e tal, você está tendo uma perda de placa. Só que como a placa da América do Sul é mais leve, entre vários aspectos, né, ela entrou por cima da placa do Pacífico, e aí é a placa da América do Sul que sobe e levanta os Andes, enquanto a placa do Pacífico está entrando embaixo ali do Chile, e é por isso que o Chile também tem vulcanismo, que às vezes também cancela voo, né, teve aquele terremoto terrível no Chile, 2010 também, eu acho, ou 2011, não lembro agora, e também tem uma série de vulcões ali que estão, de vez em quando, entrando em erupção. E isso acontece
porque ali a gente tem uma área de encontro de placas. Mesma coisa os Himalaias, na verdade foi a última grande colisão de placas tectônicas, por isso ainda são as cordilheiras de montanhas mais altas do mundo, porque a tendência é que depois que você tem a colisão, né, que nesse caso foi quando a Índia colidiu com a China, mas a tendência é que depois que você tem a colisão, você tem a erosão e aí cada vez mais essa altitude vai diminuindo. Então, por enquanto, os Himalaias são as montanhas mais altas do mundo. Pode ser que os Andes ultrapassem os Himalaias daqui a alguns milhares de anos. E você tem, entre a África e a América do Sul, né, você tem uma cordilheira mesoatlântica, que é a área em que as duas placas tectônicas estão se afastando. Como você não pode deixar um buraco ali com o miolo da Terra aparecendo, né, na verdade não tem nem como acontecer isso, há uma extrusão vulcânica ali naquela área, e aquela extrusão depois ela solidifica, né, ela volta até o estado sólido, e aí isso vai gerando mais crosta. Então a crosta se perde de um lado e se forma do outro. E é por isso que a Islândia, que está exatamente no meio da cordilheira do meio do Atlântico, sofre com vulcanismo e sofre com terremotos. O Japão, por exemplo, está no encontro de 3 placas tectônicas, então o Japão está fadado a estar o tempo inteiro sendo chacoalhado. A Itália, por exemplo, está no encontro de 2 placas tectônicas. Então a Itália está sempre com a possibilidade de ser chacoalhada também, por isso que ela tem aquele monte de vulcões, né, o Stromboli, o Vesúvio, o Etna. E aí você tem também na região do Caribe um encontro, né, da placa do Caribe com a placa da América do Norte, que coincide ali com a região do Haiti. Então é por isso que o Haiti também tem os seus constantes abalos sísmicos, que até hoje não se recuperou do último, né, grande abalo sísmico que praticamente destruiu o país. E aí teve que lá, enfim, o Brasil fazer a ação humanitária, né, comandado pelo Augusto Heleno lá, né, o general que agora vai ajudar aí no governo do Bolsonaro. E a Indonésia não é diferente. Você também tem um encontro ali de 3 placas, né, e a Indonésia está bem no conjunto ali. Você tem a placa australiana entrando embaixo da placa da Eurásia. E, se você for um pouquinho mais para leste, você ainda tem a placa das Filipinas, e a placa das Filipinas ela está inclinada, ou seja, ela está entrando embaixo das Filipinas em um dos lados, né, que as Filipinas fazem parte ainda da placa da Eurásia, e do outro lado da placa das Filipinas você tem a placa do Pacífico entrando embaixo dela. Tá? Então ela está inclinada assim, né? De um lado ela está entrando embaixo da placa da Ásia e do outro lado ela está passando por cima da placa do Pacífico. E é justamente ali que você tem a maior profundidade do planeta, que é a Fossa das Marianas, que tem, sei lá, 14 quilômetros de profundidade, tende a aumentar, na verdade, e exatamente por causa dessa atividade também tem uma cordilheirinha ali que surge nessa encontro, só que ela é submarina, e tem alguns picos dessas cordilheiras que aparecem, que são as Ilhas Marianas e a ilha de Guam, que é aquela ilha que pertence aos Estados Unidos, que foi ameaçada de ser bombardeada pelo ditador da Coreia do Norte lá, o Kim Jong-un, e que é onde vivia o Guan Rail, né, que a gente zoou lá no Blablalogia, tá, que é uma espécie extinta na natureza, mas que você tem bastante em cativeiro, né, que é um passarinho gordo que não voa. Né? Então, quando você vai olhar essa realidade, a Indonésia está num lugar muito ruim. E exatamente esse encontro da placa da Austrália com a placa da Eurásia passa embaixo da Indonésia, ali ao sul da Indonésia, contornando a ilha de Sumatra, a ilha de Java e Bali ali pro lado, né, que é onde o pessoal vai lá para as praias, tal, para usar droga, etc. Então vai até a Nova Guiné. A Nova Guiné já faz parte da placa da Austrália, tá? E aí isso daí tem toda uma correlação com animais também, com a fauna, com a flora. É um troço muito louco, um dia eu explico isso daí para vocês. E aí o que é que tem de muito peculiar nessa área aí do Krakatoa, né, que aconteceu essa explosão em 1883? Ficou aquele buraco entre as 3 ilhas, né, o que sobrou da ilha Krakatoa lá embaixo e aquelas outras 2 ilhas que não mudaram muito. E depois de alguns anos, acho que 30, 40 anos depois, puf, começou a surgir um ponto ali a sair do mar. Uma nova ilha surgiu ali no meio. E ela começou a crescer, crescer, crescer. O pessoal calculava que vai 5 a 10 metros por ano. E era uma ilha nova que estava surgindo ali no meio, que o pessoal chamou de Anak Krakatau, que literalmente em indonésio significa filho do Krakatau, ou seja, a Krakatoa filha, né, derivada da Krakatoa mãe ou da Krakatoa pai, né, que foram aqueles 3 picos vulcânicos que existiam no passado e que hoje não existem mais. Aquilo era, fazendo uma aproximação muito grosseira, mas bastante exata, bastante acurada, era uma espinha da Terra.
E aquilo foi crescendo e foi inchando, e foi inchando, e foi inchando, e foi inchando. Então, esta ilhota, que começou com 9 metros de altura, em 1950 já estava com 140 metros de altura, em 1977 já estava com 180 metros de altura, em 1992 já estava com 250 metros, em 2005 já tinha 300 metros de altura, de altitude. Então, você vê que a espinha foi crescendo e foi ficando maior ali no meio. A ilha foi ficando grande. Desde 2008, como eu falei, não parou de entrar em erupção com uma certa frequência, soltando clasto, soltando fumaça. Era muito comum ter aquela fumaça constante ali sendo solta, tá? Quando você olhasse, tirasse fotos daquela região. Isso faz com que a explosão daquela espinha seja iminente. Tá, na verdade já está acontecendo, né? Já está explodindo aos pouquinhos. Sai um pouquinho de pus, depois fecha de novo, aí sai mais um pouquinho, depois fecha de novo. Mas o pessoal calcula que quando esse furúnculo gigantesco abrir, vai ser uma tristeza enorme. E aí vai agora o momento da gente falar um pouco sobre as consequências que foram geradas em 1883, quando teve a explosão do Krakatoa, e outras explosões vulcânicas que impactaram na humanidade. Em 1883, a gente teve uma cobertura de cinza vulcânica no planeta que acabou cobrindo a luz do Sol, né, e gerou o que a gente chama de inverno nuclear, entre aspas. É um inverno vulcânico, né? Por quê? Porque a luz do Sol não entrando, impede também a entrada de calor. Mais do que isso, o enxofre que é liberado, né, não é enxofre puro, né, ele é misturado com outros compostos ali, não vou lembrar agora qual é a composição, talvez seja H2S. Esse enxofre, né, que forma ácidos, etc., ele gera um brilho maior, faz com que as nuvens fiquem mais brancas. E aí o efeito albedo faz com que a luz do Sol bata e reflita, não fica na Terra, tá? Você faz como se fosse uma capa refletora de luz do Sol mandando o calor para fora, aumentando o frio que fica aqui na Terra. Então diz que chegou a baixar quase 2 graus, né? 1,5 grau a temperatura média do planeta depois da explosão do Krakatoa em 1883. E mais do que isso, você também teve muita chuva ácida, porque esse enxofre que fica na atmosfera uma hora vai cair. Tá? Então eu acho muito engraçado quando chegam esses professores aí que negam o aquecimento global, falando que quem controla, quem regula a temperatura no planeta são os vulcões e que por isso o mundo está esquentando. Sendo que, na verdade, vulcões têm uma tendência inicial de esfriar o planeta e não de esquentá-lo. Foi aquilo que eu falei naquele meu vídeo, que eu entrevistei vários professores especialistas na área de climatologia e atualmente a gente não está tendo nenhuma quantidade significativa de vulcões para dizer que há uma mudança no clima monstruosa por causa de vulcões e muito menos um aquecimento, tá? Querer dizer que o aquecimento global é causado por vulcões é simplesmente chamar a gente de palhaço, tá? Falar uma besteira dessas. Porém, não dá para negar que o impacto climático que pode gerar um vulcão é muito grande dependendo do tamanho da erupção. Um dos impactos mais light que houve na explosão do Krakatoa acabou gerando um efeito de deixar o céu vermelho. Uns 2 anos o céu acabou ficando vermelho. Dizem que a Lua ficou mais azulada também por um efeito de refração, graças às partículas que estavam na atmosfera. Então mesmo aquelas pessoas que viviam na antípoda de Krakatoa, né, ou seja, no ponto oposto do planeta, acabaram ficando com algum impacto que foi o céu avermelhado e tal. E existe até uma especulação de que aquele quadro O Grito, do pintor norueguês Edvard Munch, tenha sido inspirado no céu avermelhado que foi gerado no mundo inteiro graças à explosão do Krakatoa, porque essa obra é de 1893, então 10 anos depois da explosão do Krakatoa, e aí como ficou uns 2, 3 anos ali com o céu avermelhado, é possível que ele tenha feito aquela obra lembrando-se, né, de quando o céu estava vermelho. Não há provas disso, tá? Isso é só uma especulação, mas é muito interessante. Teve um vídeo do Blablalogia que a gente gravou com o pessoal do Terra Negra, que também faz parte do Blablalogia. O pessoal do Terra Negra, que é um canal de geografia muito bom que tem aqui no YouTube, extraordinário. Os caras fazem um canal lindo, é bonito de ver, sabe? Tem uma fotografia extraordinária, uma imagem muito boa, um texto muito bem preparado. Eles são todos professores de geografia lá de BH. E nesse vídeo do Blablalogia a gente falava sobre a explosão do Toba, né? Sim, o nome não ajuda muito, mas as piadinhas eu deixo lá pro Carlos Ruas, né? Foram feitas lá no vídeo do Blablalogia. E esse vulcão fica na Indonésia e calcula-se que houve uma erupção nele há 70 mil anos atrás e que isso quase extinguiu a espécie humana, que na época ainda era caçadora-coletora, né? Não tinha agricultura, etc. Era muito nômade. Essa quantidade de humanos que tinha no planeta, que talvez não chegasse nem a 1 milhão de indivíduos, foi reduzida drasticamente, talvez, calcula-se que até para menos de 10 mil indivíduos. E há alguns biólogos evolutivos que acham que o altruísmo foi selecionado ali.
tá? Que a gente virou uma espécie mais altruísta por causa da seleção natural que houve nesse período de gargalo evolutivo, que foi a explosão do Tobin, que você teve ali uma erupção monstruosa que cobriu a Terra de cinza por anos, talvez por 10 anos, vai se saber quanto tempo, que só os humanos altruístas sobreviveram. Então é uma história bem interessante. Vou ver se eu acho alguma referência disso e deixar aqui embaixo. Teve outra erupção, que foi a erupção do Monte Tambora, que também fica na Indonésia, que gerou o que foi chamado na Europa do ano sem verão, porque houve uma cobertura de cinza vulcânica também no planeta quase inteiro, e na Europa choveu demais naquele verão por causa da cobertura de poeira e não teve verão. Ficou um verão particularmente muito frio. Isso foi em 1816, né? A erupção foi em 1815. A explosão do Krakatoa foi mais de 50 anos depois da explosão do Tambora, né? O Tambora foi em 1815, o Krakatoa foi em 1883. E 1816 foi o ano em que não teve verão na Europa. Que acabou gerando um cenário que eu acho que já deve ter contado em algum Nerdcast ou em algum canal de curiosidade, que foi uma situação histórica muito legal, que foi assim, o Lord Byron, que é aquele escritor inglês e tal, ele tinha feito um convite para passar o verão na Suíça, na casa lá na Suíça, com alguns amigos que também eram escritores e outros, fazer politicagem lá, né? E simplesmente não teve verão, simplesmente não parou de chover e simplesmente fez um frio do caramba. E aí eles falaram, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma competição de escrita. Já que a gente não pode fazer nada, naquela época ainda não tinha o War, não tinha Banco Imobiliário, não tinha Uno, então eles brincavam de escrever. E é muito legal, porque o casal Shelley, né, que era acho que era um militar, né, e a esposa dele, que era a Mary Shelley, que na época tinha 18 anos, e sim, era muito comum as pessoas se casarem com 18 anos, já estava grávida. Acabou que ela escreveu o que seria o protótipo, né, do Frankenstein, né, da história de Frankenstein, que era o Prometeu moderno, que eu não vou abrir também, vale um vídeo só sobre a questão filosófica de Frankenstein. E também teve um outro autor, o William Polidori, que usou um trecho de um escrito do Lord Byron para se inspirar e fazer um texto curto, né, um conto chamado O Vampiro, que essencialmente iniciou os contos de vampiro do mundo. Diz que foi até uma inspiração para o Bram Stoker escrever o conto do Drácula e tal. Então você teve aí dois ícones de personagens de terror, né, que foi o Frankenstein e o vampiro, que surgiram nesse ano sem verão aí na casa do Lord Byron, lá na Suíça, em 1816, que acabaram depois entrando no inconsciente coletivo, né? Hoje o mundo inteiro tem essa noção do que é um vampiro, de quem foi o Frankenstein, todas essas coisas. Então é uma coisa bem interessante, né, como que essas coisas podem impactar na cultura mundial. E a última coisa que eu queria abordar nesse vídeo, que já está ficando muito comprido, é essa questão da recuperação ecológica, que você consegue observar nessas ilhas que se formam ou que são completamente esterilizadas, né? O termo é esse, né? Quando toda a vida é eliminada. Vou colocar aqui uma foto de como ficou a encosta sul, que foi a encosta que sobreviveu, né, depois da explosão do Krakatoa de 883, e essa parte da ilha ficou completamente deserta, ficou completamente coberta de cinza vulcânica, matou tudo. E aí os biólogos naturalistas da época tal, eles foram estudando quais eram as espécies que iam se recuperando, como que foi a construção ecológica ali de uma nova comunidade, de uma nova fauna e flora. Então primeiro chegam as aves migratórias marinhas, né? E aí elas levam nas penas esporos, sementes, às vezes até larvas de pequenos invertebrados, e aí elas vão colonizando a região, e você tem estudos e mais estudos sobre a recolonização de Krakatoa, né, dessa parte do sul da ilha que sobreviveu, começando com pequenas plantas, musgos e samambaias, depois sendo substituídas por arbustos, por grama principalmente, até que a gente chega em árvores, né, que eles chamam de casuarina, né, que é uma árvore muito comum naquela região, que ainda está presente, obviamente, nas ilhas vizinhas, né. A gente não sabe nada, praticamente, da fauna de Krakatoa antes da explosão de 1883, não tinha sido feita expedição naturalista lá ainda. Provavelmente ela é derivada dessas outras faunas das ilhas vizinhas, né, da ilha Lang e da ilha Verlaten lá, então deve ser uma coisa retroalimentando fauna e flora, e aí balsas de vegetação, muitos animais vertebrados maiores, por exemplo, vão chegando lá boiando, e isso vai alimentando ali a fauna e a flora até que ela se forma numa comunidade clímax, que a gente chama. Demorou um tempo para começar a aparecer as aves não migratórias ou que não chegaram voando ali, os outros vertebrados como lagartos, serpentes, pequenos mamíferos e tal. Então demorou entre
entre não ter nenhum tipo de vida na ilha, até para se formar toda uma cadeia ecológica completa. 25 anos depois, mais uns 25 anos até ela ficar completamente estabelecida com todos os nichos ocupados e todas as populações em equilíbrio. Tá? Então aí vai uns 50 anos e hoje as pessoas vão correndo nessas ilhas que se formam, já tem equipe de pesquisa lá no Japão, por causa dessas ilhas que surgiram, lá em Tonga, os caras estão monitorando dia a dia para ver o que acontece, não só na questão geológica, na questão sísmica, na questão vulcanológica, como também na questão de fauna e flora. Você tem também isso daí naquela ilha que surgiu na Islândia, ainda que fauna e flora na Islândia é um lugar meio ermo. O mais legal é que nesse Anak Krakatau, né, que nessa Anak Krakatoa, que foi essa ilha que surgiu ali no meio, né, a espinha que está aumentando, você, como não parou muito de ter erupção vulcânica, né, continuou tendo pelo menos há 10 anos uma atividade bastante evidente, nunca chegou a se formar uma comunidade ecológica muito resistente ali. Tá? Então você tem umas bordas do sul e do leste da ilha, algumas regiões florestadas com árvores de baixo calibre e de baixa altura, que devem morrer o tempo todo, né? Cada vez que entra em erupção, vai lá e leva tudo, morre tudo, depois tem que chegar tudo outra vez, né? Então tá o tempo inteiro se reconstituindo. Se você for ver, dá pra ver até aonde passam os veios de lava, né? Que vão escorrendo por ali, depois solidifica e fica parecendo aquelas caldas de pudim quando endurece, né? Que aí fica no formato de como tava escorrendo. Então você vê que lá é meio difícil da vida se estabelecer por causa disso. Mas na Ilha do Sul, que sobrou da antiga Krakatoa, tem ali uma comunidade muito bem estruturada, e agora estima-se que em algum momento o Anak Krakatau vai explodir. E vai explodir de um jeito feio, a espinha, né, o furúnculo lá vai abrir de vez. Pode ser até pior do que foi em 1883. O cálculo dos geólogos e dos vulcanólogos é de uma coisa nada promissora e bastante violenta quando efetivamente essa erupção acontecer. Porque da outra vez, em 1883, você tinha 3 picos de vulcão, o que, bem ou mal, acaba dividindo o impacto em 3, né? Se você tem 3 lugares de escape de gases, de lava e de tudo isso daí, é melhor do que ter um só, né? Então, enfim, você pode fazer uma analogia aí com qualquer máquina, qualquer mecanismo hidráulico e tal, você sabe que se você tem 3 pontos de escape, você evita aí que a pressão seja tão forte. Como no caso agora a gente só tem um ponto de escape, e esse um ponto está crescendo 100 metros a cada 20 anos, uma coisa assim, então, quer dizer, quando for um negócio, já está com 300 metros de altitude, quando chegar, sei lá, nos 500 metros de altitude, vai ser uma catástrofe enorme, e aí toda a nossa discussão sobre mudança climática vai ter que ser renegociada aí, porque não vai mudar o fato de nós estarmos interferindo no clima, porém a gente vai ter aí uma coisa de impacto maior, ou pelo menos momentaneamente maior, para mudança climática, que vai fazer o serviço oposto, né? Vai esfriar o planeta, pelo menos por um tempo, né? Não se esqueça que isso daí não é para sempre. Depois que você dissipa as nuvens de sulfeto, né? Enfim, de enxofre, a tendência é que volte a ser como era antes, tá? Então também não dá para dizer que é a salvação da pátria. Nossa, resolvemos o problema do aquecimento global. É só explodir ali, né? Furar a espinha, né? Alguém vai lá, espreme a espinha e pronto, resolve tudo. Não, não é tão fácil assim. E além do mais, gera um impacto muito grande. A explosão original do Krakatoa de 1883, o pessoal calcula que mais de 35 mil pessoas morreram só do impacto imediato ali nas bordas da ilha, e que um número incalculável de pessoas morreu depois por causa dos efeitos indiretos. Fome, morte de gado, né, ou seja, morte de animais de pecuária, destruição de plantações por causa da ausência de sol, por causa do frio, por causa da chuva ácida. Então muita gente morreu de fome derivada da explosão do Krakatoa em 1883, só que a gente não tem como calcular isso, a gente não sabe quantas pessoas morreram de fome, a gente não sabe quantas pessoas efetivamente foram impactadas por isso, mas com certeza na casa do 1 milhão. Tá? Então não vai ser gostoso, né, mesmo que esfrie um pouquinho, uma explosão nova do Krakatoa ali, gerando a morte de milhões de pessoas, ou a fome, inanição e o sofrimento de outras milhões. Minha solidariedade, eles não vão ver, né, mas a minha solidariedade está aqui real e sincera a essas pessoas aí que foram vítimas desse tsunami recente. E vale lembrar que isso vai acontecer de novo, tá? Isso vai se repetir, não é uma coisa que vai ser esporádica, não é uma coisa que vai ser pontual, vai acontecer mais vezes. Espero que os estragos desse tsunami não tenham sido tão profundos assim e que sejam plenamente reconstituídos e as pessoas que foram feridas consigam se recuperar, tá? E lamento, né? O meu lamento mais sincero pelas pessoas que faleceram aí. Mas, como eu falei, nem foi a pior tragédia que a Indonésia passou por catástrofes naturais
este ano, né? Porque em setembro foi muito pior, matou mais de 1.600 pessoas. O terremoto lá mais pro norte da Indonésia, lá na ilha de Celebes, né? Ou de Celebes, enfim, que é uma ilha que tem um formato todo esquisito, porque também a placa tectônica passa bem ali por cima e meio que moldou o formato da ilha. Era isso que eu tinha para dizer, falei demais aqui, mas eu acredito que eu tenha trazido coisas interessantes para vocês aqui, algo que nem todo mundo sabe. Beleza? Então é isso aí. Um abraço, Feliz Natal, porque provavelmente esse vídeo vai sair no dia de Natal, ou sei lá se eu vou conseguir lançar antes. Um abraço para todos vocês e falou!